Olá, gente, tudo bem? Professora Cristiane para falar um pouco sobre o gráfico da função afim, tá? E da função afim de forma sintetizada, né? Então, primeiro vamos recordar que uma função afim é toda função cujo domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também, e definida por esta lei, né, de formação que está aqui, né? Esta lei de formação, tá? F de x, que também pode ser escrito como simplesmente y, né, igual a x mais b. Esse a e esse b serão números reais, porém o a sempre diferente de zero, tá? O a não pode ser o número zero. E aí, porque se for, né, pessoal, vai ficar f de x igual a b. E eu estou dizendo y igual a 1, a 2, a menos 3, a 1 meio, enfim, é uma função constante, a gente vê já já. Então, o gráfico dessa função afim, tá, é sempre uma reta, tá, pessoal? Eu vou sempre ter uma reta. E este azinho aqui, ó, que na verdade eu gosto muito de chamar de m e n, eu gosto de escrever isso aqui como f de x igual a mx mais n, tá? Esse azinho aqui é o nosso coeficiente angular, enquanto que o bzinho é o coeficiente linear desta função. E aí a gente pode ver isso melhor aqui nesse gráfico. Repara o seguinte, ó, você tem uma reta, vamos chamar aqui essa reta de R, tá? E você tem aí um ângulo, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, formado necessariamente entre o eixo X e a reta R no sentido anti-horário, tá? Isso é importante. Nunca o contrário disso. E esse ângulo, ele é chamado de inclinação da reta, tá? Então, eu sei o quanto em graus essa reta está inclinada quando eu olho para cá. Por exemplo, 30 graus é a inclinação dessa reta. 45 graus, 60 graus, 120 graus, né? Então, repara que ela corta ou passa pelo eixo Y nesse pontinho, ó, tá? No número B. Então, isso aqui é um ponto de abscissa zero, ordenada B, né? Ordenada B. Então, isso significa que este número B, que você está vendo aí, né? Pode ser qualquer número real, ele é o coeficiente linear que eu estou falando aqui. Enquanto que o angular, perdão, o coeficiente angular será calculado pela tangente desta inclinação. Isso vai me dar o coeficiente angular que nós representamos pela letrinha M, tá? Por isso que eu gosto de chamar de M aqui. Gosto de escrever f de x igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear, né? Então, já estou dizendo aqui, ó, que esse número que está antecedendo ou multiplicando o x é o resultado da tangente da minha inclinação, ok? Então, vamos aqui para as características, né? Então, nós temos duas observações bem importantes, que é quando a função ela é dita crescente ou decrescente. Vamos dar aqui um exemplo. Y igual a 2x mais 1. Pronto. Repare que o número que está aqui, ó, né, que antecede a letrinha x, é o valor de a, igual a 2, né? E isso aqui é maior do que 0. Então, essa função é crescente. Só isso, gente. Aqui para o y, supor que eu tenho aqui menos x, menos 5, um exemplo qualquer. Repare aqui que o a agora é menos 1 e é um número menor do que 0. Então, essa função é decrescente. Então, perceba que apenas com a estrutura algébrica, né, ou representação algébrica da função, né, eu já consigo dizer se ela é crescente ou decrescente apenas olhando para o número que multiplica o valor, aliás, o x, né? Então, agora vamos para o tipo, né, tipos de função. Primeiro, linear.
Esta função ela ocorre quando os elementos y e x são grandezas diretamente proporcionais entre elas, né? E o coeficiente linear é 0. Então, vou dar aqui a forma que ela se escreve, f de x igual a ax. Repara que você não tem aquele mais b, ó, isso não existe aqui, porque é 0. Então, significa que o gráfico de uma situação como essa deixa eu apagar aqui, é algo desse modelo, ó. Eu estou aqui colocando um exemplo, tá? De duas grandezas. Quais são elas? Massa e volume. Então, nesse caso, o volume, né, será calculado dependendo da massa, né? Então, repare que você tem aqui, ó, vamos fazer algumas razões para você notar, né, a proporcionalidade que existe. Ó, repare, 800, a massa, tá? De uma determinada matéria aí, né? Não sei o que. Está dividido aqui pelo volume, tá? Repare que eu tenho aqui, ó, posso cancelar esses dois zeros, né? E eu posso ter aqui 8 sobre 10. É ou não é verdade? E isso aqui, ó, ainda pode ser dividido por 2, né? Vai dar 4 sobre 5. É a razão entre massa e volume. Agora eu vou para esse ponto aqui, tá? Agora eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Nesse ponto aqui eu tenho 400, né? Medida da massa, pelo volume que corresponde aqui a 500, tá? E aí você pode cancelar esses dois zeros, o que que sobra? 4 sobre 5. Olha como é o mesmo valor, tá vendo? São razões idênticas. Então, eu posso sim dizer que massa e volume são grandezas nesse sentido diretamente proporcionais. E olha aqui, ó, a reta passando pelo, no caso aí, pela origem 00, né, do meu gráfico. Por quê? Porque B, que é o coeficiente linear, que é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y, é 0. Então, tem que passar por 0, né? Então, isto é um exemplo. Vamos para a função identidade. Ocorre quando A é 1 e B é 0. Tá? Essa função afim, ela se torna uma função identidade quando y é igual a x. Então, repara aqui, ó, que isso aqui é diferente da anterior. Tá? Deixa eu mostrar logo o gráfico para vocês. Olha, repara que aqui, ó, o valor de x é idêntico, ó, vamos ligar aqui para você ver, ao valor de y. Ó. Quando o x é 1, y também é 1. Percebe? Vamos aqui para o 3. Ó. O 3 se corresponde com o 3 também. Ó. Então, esse pontinho tem x igual a y. Aqui, ó, menos 3. Ó. Peraí. Deixa eu colocar mais bonitinho, senão não dá para perceber, né? Pode parecer que eu estou forçando aqui a barra. Então, ó, menos 3, ó, com menos 3, tá vendo? Esse pontinho aqui, ó, o menos 1 com menos 1, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante no meu plano cartesiano. Então, isto aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É uma função identidade, tá? Valores de x correspondem identicamente aos valores de y, tá bom? E a função é constante quando A é 0 e B é diferente de 0. Eu dou um exemplo bem aqui, ó. F de x igual a 3, ou y igual a 3, é a mesma coisa. Então, repara que no eixo y, eu tenho o número 3 bem aqui, ó, e a minha reta passa unicamente por ele. Então, perceba que para qualquer valor que eu atribua a x, ó, f de menos 2 corresponde a 3. F de menos 1/2 corresponde a 3. F de 1 corresponde a 3. De raiz de 2, de qualquer número real, vai sempre, ó, fazer isso aqui, ó, corresponder ao número 3, tá certo? Vai ser um ponto sobre aquela reta, isto é, qualquer número no domínio da minha função terá como imagem lá no contradomínio o número 3, tá? Todas as setinhas apontarão para ele, tá? Então, isto é uma função constante. E aqui nós temos alguns exemplos, né? E agora, gente, vamos para alguns exemplos, né? Então, vamos aqui para o primeiro, que diz uma função f é dada por f de x igual a x mais b,
em que A e B são números reais. Se f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é menos 1, determine o valor de f de 3. Então, a primeira coisa que vamos fazer é substituir, né? Repara que ele fala que f de menos 1, tá, é 3. O que ele está querendo dizer? Que lá no domínio da função sai uma setinha do menos 1 e aponta para o 3 lá no contradomínio. A imagem de menos 1 é 3, né? Mas aqui, algebricamente, a gente vai fazer A, que multiplica menos 1, que é o valor de x, mais B igual a 3. E isso vai dar menos A mais B igual a 3, olha só, né? Então, agora vamos para o f de 1, fazendo o mesmo procedimento. A, que multiplica esse 1zinho, que está entre parênteses, né? Mais B, isso é menos 1. Então, isso aqui vai me dar A mais B igual a menos 1. E repara que o que você tem aqui é um sistema de duas equações com duas incógnitas. Somando, ó, termo a termo, eu tenho 0, B mais B dá 2B e 3 menos 1 dá 2. E é claro que 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, B é 1. Tá bom? Se o B é 1, quem é o A? Aí você pode vir aqui para a primeira equação, para a de baixo, não interessa, né? Vamos aqui para essa de baixo, que tem o A positivo, né? Então, A mais B, que é 1, isso é menos 1, tá? Então, nós temos aqui o A como sendo menos 1, trazendo mais 1 para o segundo membro, fica menos 1 também. Então, temos menos 2. Portanto, qual é a função f de x? Ela é menos 2x mais 1. Pronto, esta é a função desejada. E como eu quero calcular f de 3, onde há o x, eu escrevo 3. Então, fica menos 2, que multiplica 3, mais 1. E isso vai me dar menos 6 mais 1, que resulta em menos 5. Então, aqui está o valor de f de 3, né? Isto é, sai uma setinha lá do domínio da função, vocês recordam? E aponta para o menos 5, né? Então, já sei que menos 5 é a imagem do número 3, né? Existe um ponto aí chamado 3, 5, menos 5, né? 3 e menos 5. Então, vamos agora para a segunda, né? O segundo exemplo. Eu vou precisar apagar isso aqui para que eu tenha espaço. Tá? Se você não entendeu, pausa o vídeo, volta, tá? E dá uma conferida nisso aqui, tá certo? Bem interessante essa questão, esse raciocínio, né? Esse tipo de questão, ele é muito clássico, né? Muito conhecido, tá? Quando a gente está trabalhando com função do primeiro grau, né? Recair num sistemazinho de equações é algo muito corriqueiro para nós, né? Então, vamos aqui para a segunda, tá? E na segunda, eu tenho construa o gráfico, olha, né? Então, tudo bem. Eu quero o gráfico da função f de x igual a x mais 5. Dessa função algébrica aqui, eu já sei muita coisa, olha. Eu sei que ela é crescente, porque existe um 1 bem aqui. Então, ela é uma função crescente, tá? Eu sei que ela passa no eixo y no ponto 0,5, porque 5 é o coeficiente linear dessa função. Eu sei que o coeficiente angular é 1, isto é, existe uma inclinação entre o eixo x e a reta, no sentido anti-horário, que me dá tangente igual a 1. Essa inclinação possivelmente é 45 graus, né? Então, vamos aqui. Bem, eu falei na aula do Meet que você faz uma espécie aqui de joguinho da velha, ó, tá? E você escreve aqui 2 valores para x e encontra 2 valores para y. Basta. Por quê? Porque por um ponto você traça infinitas retas, um feixe de retas. Mas por 2 pontos você traça uma única reta, né? E eu só preciso de 2 pontos para traçar uma reta. Então, vou escolher aqui, sabe quais números? Um positivo e um negativo, tá bom? Eu vou colocar aqui menos 1. E aí, eu vou ficar com menos 1 mais 5. 5 menos 1 é 4, né? Então, já tenho aqui o ponto, ó, menos 1, 4. Minha reta vai passar por aí. E vou querer o 1, tá?
Então, 1 mais 5 vai me dar 6. Então, repara que eu tenho aqui o ponto 1 e 6. Olha o que acontece. A partir do momento que o valor de x cresce, o f de x também cresce. Não é verdade? Função crescente. Então, vamos aqui, ó, para o gráfico que a gente quer fazer, né? Primeiro, menos 1. Vou colocar aqui menos 1, né? Vai ficar um pouco, digamos que, não exato, tá, pessoal? Por quê? Porque eu estou fazendo a mão livre, né? Eu não tenho régua. Então, vou colocar menorzinho aqui, ó, menos 1. Ele vai se corresponder com quanto? Com 4, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tentando fazer aqui o mais parecido possível os espaços, tá? Então, minha retinha vai passar por aí. Agora, o ponto 1. Então, o 1zinho tá aqui, né? Que é o menos 1, que é o 1. Ele vai se corresponder com o quê? Com o 6, né? Que tá aqui em cima, ó. Então, vamos aqui. Pronto, aqui está, né? E aí, a minha função é esta retinha bem aqui, ó. Ó. Tá bom? Esta vermelhinha aqui é o gráfico da minha função f de x igual a x mais 5. E olha que interessante, passou aqui nesse pontinho, ó, tá vendo? Que ponto é esse? 0,5. Olha o 5 aqui, tá vendo? É o coeficiente linear. Repara que número é esse? Menos 5, pode ter certeza. Por quê? Porque se você pega a função x mais 5 igual a 0, você está procurando o ponto onde anula essa função. E vai ser um ponto de abscissa x igual a menos 5. Tá? Então, se você viesse aqui com a réguazinha, ó, mesmo espaço, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá bom? Então, é bem interessante, né, fazer aí o gráfico de uma função, né? Então, aí está, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, dá uma paradinha aí no vídeo, assiste novamente, tá? Dá uma pausazinha, volta, porque eu vou precisar apagar para fazer a terceira. Tá bom, gente? É rapidinho aqui. Então, o gráfico dessa função, né, a gente sabe muita coisa sobre ele, olhando apenas para a sua representação algébrica e sendo tudo confirmado, né, pela representação geométrica. Vamos para essa última. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas, escreva a lei da função que fornece o custo total dessas peças e calcule o custo para 100 peças. Então, no item A é muito simples, repara, ó, y, que é o custo total, vai ser, dependendo da quantidade de peças, eu vou ter que multiplicar por 50 centavos. Então, 50 centavos vezes x, mais um valor fixo de R$ 8,00. Então, aqui está a lei de formação ou função que representa essa situação. E eu quero agora o valor que será pago por 100 peças, né? Então, 0,5 vezes 100, ó, já que o x é 100, número de peças, mais 8. E isso vai dar 50, né? Mais 8, concorda? E isso aqui vai dar R$ 58. Pronto, então, uma coisa bem simples também, né? Tem 3 exemplos aí de situações diferentes de como você pode aplicar o seu conhecimento de função afim, tá bom? Qualquer dúvida a gente tira no Meet na próxima segunda-feira. Um abraço, até lá.